Boa tarde, caros alunos da disciplina de Direito Ambiental. Muita saudade de vocês e espero que todos estejam bem para que a gente se encontre o mais breve possível, de modo presencial. Um grande abraço a todos e vamos falar um pouquinho a respeito da nossa disciplina. Ainda com relação à Política Nacional do Meio Ambiente e o licenciamento ambiental, a seção 2.2 do nosso livro didático ela traz o processo de licenciamento ambiental. Então, o que nós vamos falar nesse instante é a respeito do processo de licenciamento ambiental. Eu trago aqui no slide 3 é, um site interessante para pesquisa, que é o site do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente. O site do IBAMA, entre outras, ele permite a pesquisa com relação aos projetos que são submetidos ao processo de licenciamento. E eu acho bastante interessante. Gostaria que vocês dessem uma olhada com carinho, principalmente no IBAMA, que é o órgão responsável pela eh, liberação, pela outorga dos meios, principalmente os que estão relacionados aqui na nossa região com relação à lei do meio ambiente, né, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e os recursos naturais removíveis. Nesse site do IBAMA, nós encontramos o processo de licenciamento, o que foi atualizado em 15 de janeiro de 2020. Eu demarquei isso lá no slide 4. E, entre outros, o site permite pesquisa dos projetos sujeitos ao licenciamento ambiental federal, como iniciar um processo de licenciamento, como solicitar licenças, como solicitar transferência e titularidade do processo de licenciamento. Observe que ele não se encerra por si só, ele tem um procedimento principalmente para o encerramento ou a transferência. Os tipos de licença e autorização, os guias práticos, as consultas aos processos, licenças e estudos ambientais. Muito interessante, eu gostaria que vocês pesquisassem. Isso auxilia a forma em que o advogado ambiental se intere com relação aos assuntos, principalmente no procedimento administrativo, para atingir o objetivo e entregar o resultado para o cliente. Bastante interessante. Um outro site interessante que eu gostaria que vocês eh, observassem é o processo de licenciamento ambiental, um artigo número 74005 que o site do use.com.br ele traz para elucidar a respeito do assunto. São fontes de pesquisa, são fontes que auxiliam o advogado do direito ambiental a procurar as informações, procurar os recursos administrativos para interpelar pelo seu cliente. Bastante interessante. Acessa lá, vamos conhecer. De qualquer forma, o processo de licenciamento ambiental ele possui três etapas: a licença prévia, licença que deve ser solicitada na fase de planejamento de implantação, alteração ou ampliação de um empreendimento. Todo empreendimento ele está suscetível, ele está subordinado à documentação técnica, documentação científica, ao diagnóstico ambiental. O importante de tudo isso é que ele analisa os impactos e as suas medidas compensatórias. Então, esse licenciamento ambiental ele foi imposto pelo CONAMA e que foi absorvido pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente eh, e absorvido também pela Constituição da nossa República. Complementando o áudio anterior, a licença é emitida realmente em três etapas: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Na prévia, o primeiro documento emitido pelo órgão ambiental é autorizado na fase preliminar do planejamento.
A instalação dá o aval para a implantação ou implementação da empresa e a operação autoriza a operação da organização. Esse documento atesta a viabilidade ambiental e apresenta exigências técnicas ou exigências condicionantes a serem desenvolvidas e implementadas no projeto que está em uso, que está sendo solicitado. De que modo é feito esse processo de licenciamento? A licença ambiental é um procedimento administrativo. Observe que o advogado ambiental sempre estará trabalhando concomitantemente com o engenheiro ambiental, outros analistas ambientais, mas o procedimento sempre será administrativo, a não ser que seja necessário a inclusão no processo judicial. Mas, de qualquer forma, é um procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental. Esse licenciamento ambiental é o procedimento administrativo, portanto, não é um procedimento judicial. Ele é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operacionalização do empreendimento em atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidora, ou então aquelas que são suscetíveis à fiscalização. E quem pode fazer esse licenciamento? Na esfera federal, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O licenciamento ambiental, por ser um procedimento administrativo, é o instrumento utilizado pelo Brasil com o objetivo de exercer controle prévio e de realizar o acompanhamento de atividades que utilizem os recursos naturais. E quais são as empresas que necessitam de licença ambiental? Ora, todas as empresas que manipulam o meio ambiente, os recursos naturais, e, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os negócios possíveis de licenciamento ambiental são aqueles inseridos nas categorias da agricultura, floresta, pesca, caça, mineração, indústria, transporte, serviço, obra civil, empreendimentos turísticos, biotecnologia. É muito ampla a eficiência do processo em solicitar a aprovação e o resultado em relação ao que foi levantado, o impacto ambiental, mas praticamente muitas empresas são subordinadas a esse licenciamento ambiental. Um assunto interessante é o que consta, o que é, como é formada essa licença de instalação, para instalação. Esse é um documento que autoriza a instalação do empreendimento e dá outras atividades. É uma permissibilidade, de acordo com as especificações constantes nos planos, nos programas e nos projetos aprovados, o que inclui medidas de controle ambiental e condicional. Essa licença é facilmente pesquisada lá no site do IBAMA. É o que está previsto aí, que eu escrevi no slide 11 do nosso direito ambiental, V5. Com relação ao prazo de validade das licenças ambientais, esse prazo de validade da dispensa de licenciamento ambiental, observe interessante, o prazo da validade da dispensa do licenciamento é de 6 anos e pode ser renovado. A validade da autorização ambiental é de 1 ano, um assunto que merece bastante pesquisa. A licença ambiental é o documento com validade, é um procedimento administrativo com prazo de validade definitivo, em que o órgão ambiental estabelece as suas regras, as condições, as restrições e as medidas de controle ambiental a serem seguidas por sua empresa. Entre as principais características avaliadas no processo, podemos ressaltar o potencial de geração de líquidos poluentes, os dejetos, né? Tudo que é resíduo e que é dispensado nos efluentes. São os resíduos sólidos, atmosféricos, ruídos, potencial risco de explosão, de incêndios, além daqueles líquidos que são resíduos industriais. Ao receber a licença ambiental, o empreendedor assume os compromissos
para a manutenção da qualidade ambiental do local em que queira fazer a sua instalação. Novamente, existem três tipos de licença ambiental: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E por fim, conforme está previsto lá na Lei 6938, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela estabelece que atividades efetiva ou potencialmente poluidoras devem sim ser submetidas ao licenciamento ambiental. Está lá no artigo 10 da 6938/81, que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes disso, né, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Portanto, elas estão sujeitas ao procedimento administrativo do licenciamento ambiental. Essas empresas, essas atividades ou esses empreendimentos devem ser submetidos à avaliação do impacto ambiental, o que visa evitar, minimizar e reparar e compensar possíveis danos causados ao meio ambiente, que pode ser o meio físico, biótico, socioeconômico. Todas essas previsões podem ser encontradas lá na Política Ambiental, eh, a Política Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, essa Lei 6938/81 e uma referência à admissibilidade pela nossa Constituição da República. São algumas linhas, algumas informações a respeito do assunto, da autorização, do licenciamento, que talvez ajude vocês a procurar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, principalmente porque esse tipo de disciplina é DIB e eu preciso que vocês trabalhem, pesquisem e continuem o assunto. Um grande abraço a todos, até a próxima sessão.